Boa noite. Boa noite a todos e a todas. Sejam bem-vindas e bem-vindos. Vocês conseguem me ouvir bem? Sejam bem-vindos a mais uma reunião pública em formato virtual da Associação Espírita O Caminho da Luz, em Goiânia. Muita paz a todos. Que a paz de Jesus nos envolva nesta noite. Espiritualidade amiga, muito obrigada, irmã Lenice. Que a espiritualidade acompanhe os nossos trabalhos, como sempre nos direcionando à divulgação da doutrina espírita, dos ensinamentos de Jesus. Essa é a parte mais importante e o grande objetivo, da doutrina espírita. Trazer os ensinamentos de Jesus redivivos. É por isso, inclusive, que o Espiritismo é chamado de o cristianismo redivivo. Sejam todos bem-vindos, muita paz e muita luz para todos nessa noite de quinta-feira. Eu me chamo Danusa Lima, atualmente trabalhadora espírita do Centro Espírita Casa de Ismael, em Itapissuma, um pouquinho distante fisicamente de Goiânia, mas nos encontramos aqui nessa plataforma virtual. Graças a Deus, nós temos essa tecnologia que anda nos ajudando bastante nesse momento em que nós ainda não podemos nos encontrar presencialmente. Então vamos prosseguir com a nossa noite, com a reunião pública de hoje. Muito obrigada, irmã Janete. Luz e paz para você, sua família e todos aqui presentes também. Bom, vamos dar continuidade, seguindo a programação de tempo da espiritualidade amiga, que coordena os trabalhos dessa casa, está guiando os nossos trabalhos, auxiliando na harmonização de nós mesmos, do nosso ambiente doméstico, o ambiente em que nós estamos. E vamos ao nosso exórdio, antes da gente começar a conversar um pouco sobre esse tema, Jesus e atualidade. É o primeiro capítulo do livro Jesus e Atualidade, com o mesmo título, psicografado pelo nosso irmão Divaldo Pereira Franco, através de Joana de Ângeles. Na verdade, a autoria é de Joana de Ângeles, através da psicografia do nosso irmão Divaldo. E a gente vai conversar um pouquinho sobre este tema. Boa noite, irmã Claudivan. Muito bom vê-lo aqui. Que Jesus abençoe este nosso trabalho. Bom, vamos ao nosso exórdio de hoje, que está contido no livro Coragem, psicografado por Chico Xavier. É de espíritos diversos e essa mensagem é de André Luiz. É a mensagem de número 15, quem tiver aí o livro Coragem para acompanhar a nossa leitura. Para renovar-nos. Olha aí, falando em Jesus, falando em atualidade, a mensagem de renovação. Para renovar-nos. Não espere viver sem problemas. De vez que problemas são ingredientes de evolução, necessários ao caminho de todos. Ante os próprios erros, não descambe para o desculpismo, e sim enfrente as consequências deles, a fim de retificar-se como quem aproveita pedras para a construção mais sólida. Não perca tempo e serenidade perante as prováveis decepções da estrada, porquanto aqueles que supõem decepcionar-nos estão decepcionando a si mesmos. Reflita sempre antes de agir, a fim de que seus atos sejam conscientizados. Não exija perfeição nos outros e nem mesmo em você, mas procure melhorar-se o
quanto possível. Simplifique seus hábitos. Experimente humildade e silêncio toda vez que a violência ou a irritação apareçam em sua área. Comunique seus obstáculos apenas aos corações amigos que se mostrem capazes de auxiliar em seu benefício com discrição e bondade. Diante dos próprios conflitos, não tente beber ou dopar-se, buscando fugir da própria mente, porque de toda ausência indébita, você voltará aos estragos ou necessidades que haja criado no mundo íntimo, a fim de saná-los. E lembre-se de que você é um espírito eterno, e se você dispõe da paz na consciência, estará sempre inatingível a qualquer injúria ou perturbação. André Luiz, essa mensagem de renovação, né, trazida por André Luiz, é uma mensagem de convite à renovação, mas não ao nosso redor, mas a renovação para conosco. É um convite a que cada um de nós se renove. E quando a gente fala de Jesus, a gente necessariamente está falando de mudança e de renovação. E quando a gente traz esse tema Jesus e a atualidade, o caráter de renovar-se, ou seja, a ação de renovar-se, se torna extremamente necessária para a gente aprender ou reviver a importância de ter este guia e modelo da humanidade como guia e modelo da humanidade, frente a qualquer época da humanidade, a qualquer tempo. Então, é isso que a gente vai conversar hoje, né? A gente já está adiantando um pouquinho, né, depois do exórdio, devidamente harmonizados com esse convite que o nosso irmão André Luiz nos traz. Além de ser um convite, é uma forma de acolhimento para esses instantes já, né? Já está terminando aí o primeiro mês do ano de 2022 e aparentemente ele mal começou, né? Nós temos essa certeza desse tempo, esse tempo que está ao nosso redor, esse tempo que está em nós, que é um tempo aqui na Terra, completamente diferente de um tempo fora desse momento encarnatório em que nós estamos, mas é com ele e a partir dele que nos utilizamos para a evolução moral, né? O tempo é crucial para que a gente compreenda o que a gente faz nos instantes em que a gente está aqui na Terra para se melhorar moralmente. Então, as ações de renovação, de olhar para Jesus com olhos de renovação, né? Principalmente nesses instantes em que a gente inicia um ano novo e todas essas promessas e propostas de mudança, que elas sejam de fato ações. Então, o convite cotidianamente a renovar-nos. E essa renovação, se a gente lembrar direitinho da mensagem, para cada item que André Luiz nos traz, Jesus, guia e modelo da humanidade, governador do planeta Terra, é o exemplo vivo e eterno de sabedoria, para que a gente, a cada pontinho desse, faça que nem aquela canção do Padre Zezinho, né? Haja como Jesus agiu, ame como Jesus amou. E aí a gente vai conseguir esses instantes, né, eternos para se renovar, aproveitando esse tempo que nós estamos aqui na Terra para melhorar moralmente. Uma boa noite a todos. E agora a gente vai seguindo para a nossa prece inicial de hoje, agradecendo a Deus a oportunidade bendita de estarmos reunidos em nome do Pai. Então vamos mentalizar Jesus, a equipe espiritual desta casa querida,
os nossos guias e mentores desta casa e agradecer, Senhor, mais uma vez a oportunidade de servir junto a Ti, Jesus amado, irmão querido, nesta seara do bem, de amor, de paz, sendo simples instrumentos deste trabalho maior da ordem do bem. Que a equipe espiritual da casa possa coordenar os nossos trabalhos, que nós estejamos harmonizados para receber as benesses do bem, os nossos remédios salutares para o refazimento das nossas forças e também do nosso corpo físico, que muitas vezes precisa de auxílio. E com a tua permissão, Mestre Jesus, possamos dar por iniciada as atividades da noite de hoje, na tua paz e na tua doce harmonia, Mestre e Irmão Jesus Nazareno. Que assim seja. Bom, retomando agora, após a nossa prece, mais uma vez boa noite a todos, para quem está chegando agora, né? Bom, vamos começar um pouquinho a nossa conversa trazendo o tema da noite de hoje, Jesus e atualidade. Esse tema está contido no primeiro capítulo do primeiro livro da série psicológica de Joana de Ângeles. É um livro que foi originalmente publicado, tá? Ou seja, ele existiu fisicamente aqui no plano terreno em 1989. Tá? Então, ele tem aí 33 anos. A série psicológica de Joana de Ângeles tem 16 livros. Esse é o primeiro. E vejam quão sábia, né? E como os espíritos de grande envergadura moral no plano espiritual se organizam para trazer ao planeta Terra uma obra que inicia um trabalho, na verdade não inicia um trabalho. O trabalho com a psicologia moderna e os estudos sobre a psicologia transpessoal, o caminho para a formação do homem integral, já havia sido estreitado desde o finalzinho do século XIX. A própria Joana de Ângeles faz parte de uma equipe de espíritos que coordena no plano espiritual o desenvolvimento e o acolhimento, tanto de ordem intelectual quanto de ordem moral, de psicólogos e psicólogas no plano espiritual e que muitas vezes retornam à Terra e seguem o seu trabalho de estudos. Um dos exemplos mais famosos é o da irmã brasileira Nise da Silveira, que trabalhou incansavelmente para a reeducação moral e o acolhimento emocional de irmãos que sofriam com a esquizofrenia durante o finalzinho da década de 40, 50 aqui no Brasil. Joana de Ângeles retrata isso em muitos dos seus escritos. Esse livro traz como início desta série de psicologia transpessoal, psicologia moderna, aquele que é o exemplo de perfeição moral que nós temos aqui no nosso globo. Como iniciar? E a gente pensa, né? Como é que a gente inicia uma série de livros dedicados à formação do homem integral, ao gerenciamento das nossas emoções, se nós não temos um referencial? E aí a nossa irmã Joana de Ângeles inicia o livro resgatando aquele que é o guia e modelo da humanidade. Não poderia ser por outro caminho. Ele que é o profundo conhecedor da psique humana, Jesus de Nazaré. E é neste livro que Joana de Ângeles nos convida a estudar, não estudar Jesus em sua psique, porque nós não alcançaríamos de forma alguma toda a estrutura psicológica deste espírito. Seria impossível.
né? Como até hoje nós temos dificuldade para pôr em prática os ensinos de Jesus, quiçá compreender a estrutura psicológica e transpessoal deste espírito. E aí, Joana de Ângeles nos traz os ensinos deste guia e modelo da humanidade frente às grandes demandas do mundo moderno. Em 1989, a gente já estava iniciando os primeiros passos do que historicamente nós chamamos de era contemporânea, que é a nossa era agora. Então, quase 20 anos depois, nós estaríamos entrando na era contemporânea e esse livro continua sendo atual. Mais do que isso, Jesus e a atualidade, os ensinos de Jesus continuam atuais em todas as eras deste globo, em todas as eras pelas quais esta humanidade terrena passará. Então, esse é o primeiro capítulo do livro, né, dedicado a esse resgate. Todo o livro é dedicado a esse resgate da figura do mestre, não só da figura do mestre, mas dos seus ensinamentos, né? Isso é sim o mais importante da obra de Joana de Ângeles, através da psicografia do nosso irmão Divaldo Pereira Franco. E aí, né, após essa explanação rapidinha sobre o livro, a gente começa a pensar em alguns pontos importantes que o próprio texto nos traz. E eu trouxe o texto para vocês para que a gente pudesse, ao longo da noite de hoje, da nossa reunião pública, pudéssemos retomar esse texto para que a gente compreenda, né, palavra por palavra, né, o que a irmã Joana de Ângeles traz para este caminhar do Jesus frente a diversos outros temas. Porque o livro é composto de vários outros capítulos: Jesus e desafios, Jesus e os grandes problemas sociais. Então, o grande objetivo da irmã Joana de Ângeles é trazer os ensinos de Jesus pautados à luz da doutrina espírita sobre temas recorrentes da atualidade. Então, esse capítulo é um resumo de tudo que a gente vai ver ao longo do livro. Então, quem tiver curiosidade, quiser ler, esse é o primeiro livro da série de Psicologia Transpessoal de Joana de Ângeles e é o primeiro passo para compreender como se estrutura esse conjunto de 16 obras da nossa irmã Joana de Ângeles, fora as outras obras além da psicologia profunda também, né? E a gente vai retomar o início do texto, no qual a nossa irmã Joana de Ângeles nos traz: a atualidade do pensamento de Jesus surpreende os mais céticos e estudiosos da problemática humana, sempre complexa e desafiadora nestes dias. Profundo conhecedor da psique, Jesus penetrava com segurança nos refolhos do indivíduo e descobria as causas reais das aflições que o inconsciente de cada um procurava escamotear. Esse é o primeiro ponto, essa primeira chave de leitura que a gente vai tentar compreender nesse texto da irmã Joana de Ângeles. Jesus, em primeiro momento, né, é tido como o profundo conhecedor da psique humana. E é a partir deste ponto que o seu pensamento se constrói atual até os dias de hoje. Por que esse pensamento se faz atual até os dias de hoje? Bom, aquele que é conhecedor de uma estrutura, né, por exemplo, a gente associa a um professor, né? O professor, por exemplo, de língua portuguesa, ele precisa estar formado, né, na área que compreende o desenvolvimento, o estudo, a aplicação e os métodos de ensino daquela língua, que, por incrível, né, é a nossa língua materna, a língua de origem.
E aí o professor de língua portuguesa, ele precisa conhecer os dispositivos que compõem essa língua, né? Muitos são exímios conhecedores da língua e olha que o campo é enorme, né? E a gente reconhece o bom professor pela forma como ele simplifica o conteúdo e faz com que a gente encontre o caminho para o aprendizado, né? É esse que faz do professor o conhecedor das estruturas que formam aquele campo de atuação, ou seja, aquele componente curricular, né? Em analogia a Jesus, uma analogia bem fraca mesmo, né? Em analogia a Jesus, Jesus era um exímio conhecedor da nossa psique, porque fez parte, inclusive, né, deste momento de nascimento, de vinda destes espíritos para este globo. Não nos esqueçamos nunca deste espírito, de quem é Jesus, né? Jesus é um espírito perfeito diante desta escala evolutiva que nós temos acesso aqui no planeta Terra e não se desenvolveu moralmente aqui, seria impossível. Então, quando Jesus, né, se incumbe de governar este planeta, é porque conhece este planeta. Quando a gente fala em conhecer o planeta, a gente está falando em conhecer tudo o que está aqui, inclusive a nós, seres encarnados e seres desencarnados. Então, Jesus é um profundo conhecedor das estruturas psicológicas dos espíritos que habitam a Terra. Então, é imprescindível que a gente lembre que quando Jesus, né, quando a gente vê nos desenhos animados, nos filmes, que aparentemente Jesus escolhe aqueles espíritos que serão conhecidos como os seus discípulos, Jesus conhecia o potencial, a moral e a estrutura psicológica e emocional de todos aqueles espíritos, todos que cruzavam o seu caminho. E é inalienável o caráter de superioridade moral deste espírito para com qualquer um que habite aqui a Terra, ou que esteja aqui na Terra encarnado e desencarnado. E ele é capaz de, como diz a própria irmã Joana de Ângeles aqui, desvendar, né, os não mistérios, né, mas desvendar as dores mais profundas, aquelas que nós mesmos desconhecemos. Há episódios nos evangelhos que nos mostram claramente como Jesus conseguia penetrar profundamente a estrutura e a psique de cada um daqueles a quem ele cruzava. Basta a gente lembrar de um episódio, talvez o mais comentado dos evangelhos, o caso da mulher adúltera. O que ocorre naquele momento? Jesus é tentado, né? Jesus é levado a um covil para que ele seja praticamente, né, encostado na parede, como diz o ditado. E profundo conhecedor, sábio, Jesus olha, e nem precisa olhar, né? Jesus sente ao redor a orbe de inferioridade moral daqueles espíritos e, sem precisar de alarde, faz a pergunta que é a chave para a gente compreender esta elucidação da nossa irmã Joana de Ângeles, que Jesus é um profundo conhecedor da psique humana. Ele poderia ter afirmado, né? Vocês estão aqui. Jesus poderia ter dito qualquer coisa, mas como aquele que conhece cada um, ele faz uma pergunta. É aí já inicia, né, o que antes de Cristo nós havíamos compreendido com a filosofia socrática, né? O caminho para o conhecimento se dá pelo diálogo ou pela retórica, né, que é essa série de perguntas, e Jesus refuta a violência daqueles espíritos, daqueles homens,
com uma pergunta que vai, como diz a irmã Joana de Ângeles aqui, ó, escamotear, né? Ou seja, ele vai tirar as escamas e as máscaras de todos e pergunta. E pergunta não, né? E faz essa pergunta retórica. Quem estiver sem pecado, atire a primeira pedra. De uma autoridade moral capaz de desvendar qualquer um daqueles que estão ali presentes. É nesse momento que ele olha para a mulher e diz: vai e não voltes a pecar para que não te aconteça algo pior, né? Então, alguém que é conhecedor do outro tem autoridade suficiente para dizer: ou você está errado, né? E é nesse ponto que Jesus, segundo a própria irmã Joana de Ângeles, desnudava e penetrava com segurança nos refolhos do indivíduo, cada um deles. Quando Jesus escolhe aqueles que serão os discípulos, que são seus amigos e estão ao redor para aprender com ele, basta que a gente lembre as célebres cenas presentes no livro Jesus no Lar, nos evangelhos, no culto no lar, né? Na casa de Simão Pedro, em que nós percebemos a inferioridade moral, na verdade, o caráter de infantilidade moral daqueles espíritos em fazerem perguntas que a gente hoje lê, mas que coisa tão simples. E Jesus, né? Detentor de uma sabedoria e uma simplicidade únicas que fazem e são características de uma atualidade de pensamento e de ensinamento, conduz aqueles espíritos à reflexão dos seus próprios atos. Ou seja, através dos seus ensinamentos, Jesus nos convida a uma reflexão sobre as nossas próprias atitudes, nos convidando à responsabilidade do que para ele e até hoje nós temos como a construção do reino de Deus dentro de nós, né? E aí é neste ponto que Jesus, segundo Joana de Ângeles, continuando aqui a leitura do texto, né? Jesus não se permitindo a derivativos nem adiantamentos, Jesus enfrentava as questões com elevado critério de sabedoria, a exemplo da cena da mulher adúltera, né? Que desnudava as mais intricadas personalidades psicopatológicas, propondo com rigor a terapia compatível, elucidando quanto a responsabilidade pessoal e eliminando a sombra projetada sobre a qual muitos se ocultavam. Quando a gente lembra da cena em que Judas, né, a cena que nos é relatada em um dos evangelhos, em que o apóstolo Judas beija a face do Cristo para mostrar: é ele que vocês procuram. Jesus olha, né, como é relatado, olha para Judas e muito antes já diz: faça o que precisa ser feito. E a culpa, o remorso, a dor de ter refletido sobre o seu grau de responsabilidade faz com que o irmão Judas se detenha em dor durante muito tempo. E aí em outras oportunidades a gente até conversa sobre esse episódio. Mas o que vale lembrar aqui é como esses elementos de convite à responsabilidade, né, dessa construção do reino dos céus dentro de nós, como o convite à reflexão, como o convite ao melhoramento moral continuam sendo atuais até hoje e como seguir os ensinamentos de Jesus nos torna muito próximos de qualquer tema que esteja relacionado ao nosso redor. Basta que a gente lembre, por exemplo, quando a gente escolhe aquele dia, né, na nossa casa e faz o culto do Evangelho no lar,
Na maioria das vezes, a gente abre o Evangelho, lê a lição e associa aquela lição a um fato do cotidiano, para que este ensinamento seja de fato o Evangelho na prática no nosso dia a dia. O que seria do ensinamento de Jesus se não fosse colocado em prática? Jesus não deixou nada escrito e veja a grandiosidade das suas ações. Ele transforma a palavra em ação para que a partir da ação a gente possa olhar para dentro da gente, sentir neste exemplo de sabedoria, de humanidade, de empatia. Vejam que são características, né, que a gente conhece lá no Evangelho como caracteres do homem de bem, né, presentes num guia e modelo que é Jesus e que a gente segue, né? E não é aquele seguir de olhar para o Cristo, né, olhar para os ensinamentos do Cristo e simplesmente repetir esses ensinamentos, mas compreender e internalizar esses ensinos a fim de pô-los em prática. E está aí o grande objetivo e natureza dos seus ensinamentos. E Joana, né, foi e tem, na verdade, esta superioridade moral também, de trazer em primeira mão esse resgate dos ensinos do Mestre Jesus para a atualidade, por este próprio Espírito ter tido contato direto com o próprio Mestre, a exemplo da existência Joana de Cusa, contemporânea a Jesus, né? Quando a gente relembra os grandes mártires da história do cristianismo, né? Joana de Cusa, que dedica a vida e não abnega, né? Não abdica de acreditar e de louvar, defender e seguir o Mestre Jesus numa época em que os cristãos eram perseguidos. E Joana de Ângeles tem esta autoridade moral de trazer o Jesus redivivo. É por isso que a própria Joana de Ângeles nos diz, né? E é algo também que a gente também viu em um outro livro, Jesus perante a cristandade. É preciso que nós compreendamos o Jesus fora da cruz. É preciso que nós compreendamos o Jesus fora daquele sofrimento martirizante. Nós compreendamos o Jesus nas nossas próprias ações. Que o Jesus seja de fato o guia. Esse é o espelho para as nossas ações, de dizer, Jesus como agiria? Jesus o que diria diante disso? Será que esta é uma atitude condigna com os ensinamentos do Cristo? E diante deste fato da atualidade, como está o pensamento do Cristo diante disso? Ele é atual? E a própria Joana nos diz, é inalienável o caráter de atualidade do pensamento de Jesus. Tanto que estamos em 2022, ainda hoje, falando sobre o Mestre. E Joana, né, nos revela essa superioridade moral do Mestre através desse seu estado elevado, na verdade, critério de sabedoria. Elevado critério de sabedoria construído através de suas ações em outras esferas, chegando a este estado de perfeição que nós temos como guia e modelo. E aí é que a gente chega a um ponto importante do estudo que Joana de Ângeles inicia sobre os ensinos de Jesus. É que Jesus conclama os seus ouvintes a essa conquista da realidade. Por isso que esse tema atualidade vem com tanta força e ela faz tanta ênfase, dá tanta ênfase a esse caráter. É que os próprios ensinamentos de Jesus, a própria postura do Mestre nos conclama, ou seja, nos convida à conquista da realidade. Mas o que seria conquistar a realidade? Seria a gente olhar para o que está acontecendo ao nosso redor, ver o que está acontecendo e ter certeza de que aquilo é real? Só isso? Não é bem assim. Conquistar a realidade é compreendê-la em todos os seus aspectos sociais, religiosos, científicos
e entender que há uma mutabilidade nisso tudo, ou seja, uma mudança constante no nosso globo, né? E conquistar a liberdade é compreender que os ensinos de Jesus são aplicáveis em qualquer época da humanidade. Quando a gente consegue estar no lugar em que nós estamos, em 2022, e consegue, de maneira simples, por mais minúscula que seja, colocar um ensinamento de Jesus, aquele mais simples, do tipo não fofoque, né? Ou não cobiçai, né? Que são ensinos cristãos, mas vamos para o mais simples, para o único, para a lei geral, a lei de amor, quando a gente ama o outro. Quando a gente pratica isso, primeiro que o caráter, né? Outro, o elemento ontológico outro, já incube em nós uma autorreflexão, porque o outro não sou eu. O outro está cheio de suas diferenças para comigo. E aí vem um grande impasse. E aí, quando Jesus e esses ensinos de Jesus nos convidam a essa conquista da liberdade, é quando a gente vai conseguir, dentro da realidade em que estamos, qual é a realidade? Nós estarmos frente a frente com um outro que é diferente de nós, tem posturas diferentes, ideologias diferentes, crenças diferentes, opiniões diferentes. E a gente consegue amá-lo sem superficialidades, sem falsidades, sem mentiras, amá-lo do jeito que ele é, sem o falso moralismo de dizer Jesus amava o pecador, mas abominava o pecado, né? Sem pré-julgamentos. Isso é encarar a realidade. E vocês percebem que não é tão simples esse momento de involução. E aí é que você percebe, Cristo de fato é o conhecedor da psique humana. E aí, Joana de Ângeles continua. A proposta de Jesus é a de aferição dos nossos valores. Porque quando a gente conquista a realidade, ou seja, quando a gente olha a realidade, né, e age conforme Jesus nos ensina, a gente está aferindo os nossos valores. Essa ação de aferir os nossos valores vem com o choque da realidade. Quando a gente se defronta com algo diferente do que a gente está habituado, a gente já tem aí um choque. E quando a gente se choca, a gente começa a aferir o que está ao nosso redor e o que está dentro da gente. A gente reflete os nossos valores morais. Não são valores assim, não. São valores morais. E é isso que importa. E esse convite, olha a quantidade de convites que o mestre nos faz, né? Por isso, esse caráter de involução psíquica, por isso, a formação desse ser integral, do qual fala Joana de Ângeles, passa pela construção, né? ou pela o que se chama reforma íntima, né? É um escamoteamento de nós mesmos, né? Uma palavra grande, difícil, mas é essa ação mesmo de sair tirando as casquinhas de nós mesmos, colocando e pensando, será que minha consciência está tranquila diante dessa ação feita? Ela sim é juíza. Se eu me sinto de consciência tranquila pelo dever que foi cumprido, e aí a gente precisa colocar a julgo da razão e pensar, é certo para quem? Né? Porque às vezes a gente pode dizer que o dever foi retamente cumprido, né? Mas será que o dever era esse mesmo? A gente só vai ter certeza
se comparar esse dever retamente cumprido com os ensinos de Jesus, ou, como diz Joana de Ângeles, conquistar a realidade. E quando a gente conquista a realidade, a gente está rumo ao conhecimento da verdade. E rumo ao conhecimento da verdade, o que acontece com cada um de nós? Nos libertamos, nos renovamos, como o exórdio nos trouxe logo no início com a mensagem do nosso irmão André Luiz, né? E aí ela nos diz que a proposta de Jesus é de aferição de valores, os materiais com os espirituais, né? Oferecia excelente, ou seja, vejam e ouçam, né, o que Joana de Ângeles nos traz. Jesus oferecia a excelente oportunidade para o despertamento mental a respeito da vida e a consequente experiência vivencial em clima de harmonia íntima, com uma identificação entre as possibilidades e as circunstâncias existenciais. Jesus nos dá a excelente oportunidade para o despertamento mental a respeito da vida. Olha só, mais um convite, a oportunidade para o despertamento mental. Por isso, Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Olha aí, viram como tudo se encaixa e como o pensamento de Jesus permeia a atualidade? Continuando, uma das características desse Jesus, dos ensinamentos de Jesus, é que ele nos leva nesse caminho à verdadeira bondade. Porque quando a gente conquista essa realidade, encara essa realidade, a gente passa a agir com os outros da mesma forma que a gente gostaria que agissem conosco, ou seja, nos direcionando ao caminho da bondade, né? Aproveitando essa estadia aqui na Terra, porque nós estamos aqui de passagem, né? A gente vai retornar um dia, a gente pode adiantar a nossa ida, e aí, a depender das nossas ações, a gente se manter responsável por nós, né? Responsável por quem está ao nosso redor. Agora a gente fala muito sobre essa ação de sermos responsáveis pelos outros, né? Responsável por mim, responsável por vocês. Quando eu cuido de mim, eu cuido do outro, né? A ação de vacinar-se. Quando a gente se vacina, a gente está cuidando do outro também, né? Porque eu não serei uma vetora, né? Nós não seremos um vetor, por exemplo, de uma doença que ainda nos assola. E aí, Joana nos traz uma das últimas características que ela estuda na personalidade do mestre e que nos é um caminho para que a gente siga nesse mestre Jesus. A linguagem simples, humilde e o exímio contador de histórias. E aí a gente se diz exímio contador, extraordinário narrador de histórias, mas não são histórias fictícias. A história a que Joana de Ângeles se refere é a história da nossa própria vida, né? São histórias de vivências que Jesus já tinha passado. Porque todas as tribulações pelas quais todos nós, em nossa infância moral, passamos naquele período, Jesus já havia passado. Ele já conhecia estas histórias. E por isso essa extraordinária capacidade de contar histórias, né? E é uma das artes mais difíceis de serem desenvolvidas porque está no campo da linguagem, né? Não só atrelada à sensibilidade do narrador, mas contar história é saber ensinar. E saber ensinar se aprende. E Jesus aprendeu isso ao longo das suas diversas experiências no corpo até esta escala crística em que nós temos Jesus
como guia e modelo. É neste ponto, né, chegando quase já ao nosso finalzinho, né, é chegando a este ponto que Joana de Ângeles, ao dizer que Jesus era um extraordinário contador de histórias, é que ela mais uma vez nos ressalta e nos esclarece sobre ser este mestre um extraordinário contador de histórias por ser moralmente superior a nós, né? E ela nos diz, né, e que, por exemplo, uma das histórias contadas, ou seja, uma das narrativas contadas, é a carta mais antiga de direitos humanos que nós temos, o Sermão da Montanha, né? É uma carta magna, como diz a própria irmã, dos direitos humanos, e é um desafio, como ela diz, de não violência. O retrato deste espírito sereno e calmo. Olha o que o irmão André Luiz nos esclarece logo no início. Mantenha a tua serenidade e a tua calma diante das grandes tribulações da vida. É o caminho, e Jesus nos diz, né? Bem-aventurados os mansos e os pacíficos, pois eles herdarão a terra. E aí o convite a enfrentarmos a realidade e compreendermos, será que somos mansos e pacíficos mesmo? Será que a mansidão, né, ela é próxima da inércia ou não? Né? É esse o grande ponto pelo qual passa esse pensamento de Joana de Ângeles, em que Jesus é este narrador de histórias. A partir desses ensinos que aparentemente são historietas, né, ou fábulas, há um ensinamento forte e potente para as gerações futuras que tornam o pensamento de Jesus e os seus ensinos atuais até hoje. Porque independente da época em que nos encontramos, amar ao outro como a si mesmo é atual em todas as épocas, né? Não julgar para não ser julgado é atual em toda a época. E é preciso que nós lembremos a figura histórica desse Jesus como um homem revolucionário ao seu tempo, revolucionário ao ponto de trazer ao debate e ao convívio daqueles espíritos a prática e do amor em ação, numa época em que nós estávamos desacreditados e esquecidos da prática amorosa, até porque a palavra amor era praticamente inexistente até a chegada do Mestre, porque ele trará para cada um de nós a ação de amor para fora da adoração e da louvação a Deus, que já era uma novidade para uma sociedade que ainda se mantinha arraigada aos preceitos politeístas, né? Uma sociedade que ainda tinha em si a crença em deuses vários. E isso não quer dizer que hoje nós não possamos dizer que os ensinos de Jesus sejam atuais apenas para aqueles que acreditam nele. Muito pelo contrário. A atualidade do pensamento de Jesus está presente em todas as dissidências religiosas, todos os caminhos, porque ela é humanitária. Então, há aquele que está em religiões de matriz africana, mas que olha para os seus mais velhos como extraordinários contadores de história e que trazem em si exemplos e ensinamentos que estão em comunhão com o amar ao próximo como a si mesmo. Aos nossos irmãos de religiões budistas, religiões orientais, religiões não cristãs, mas que dentro do seu nicho, dentro da sua comunidade, não deixam de perpetuar a lei de amor, ou seja, de colocar o amor em ação. E independente da época e do lugar em que nos encontramos, é, como diz a nossa irmã, inalienável a ideia do pensamento de Jesus ser atual e enfrentar
a razão, né? Munido da fé que nos move até hoje e a fé raciocinada, presente no nosso dia a dia, diante dos temas que parecem ser mais polêmicos. O pensamento de Jesus continua elucidando a compreensão e o entendimento deste tema. Por isso, por exemplo, que um dos temas que Joana de Ângeles nos traz nesse livro é Jesus e desafios, né? Os desafios da era moderna, né? Quais os ensinamentos de Jesus que são consonantes a esses desafios e como compreender esses desafios frente a este ensino de Jesus. E a gente vai concluindo a nossa noite, a nossa conversa, com o penúltimo parágrafo deste texto que nos diz: não somente, porém, Jesus é atual pelas terapias de amor e pelos ensinamentos que propõe ao homem contemporâneo, mas também pelo exemplo de felicidade e exteriorização de paz que irradiava. Enquanto as ambições desregradas conduzem as inteligências ao paroxismo e à alucinação da posse, da fama, da glória, das disputas cegas, ele ressurge na consciência moderna em plenitude, jovial e amigo, afortunado pela humanidade e a segurança íntima. A atualidade necessita urgentemente de Jesus descrucificado, companheiro e terapeuta em atendimento de emergência, a fim de evitar-lhe a queda no abismo. Olha aí, Jesus, como um outro título da irmã Joana de Ângeles, terapeuta de almas. E a nossa irmã Claudeci acabou de pôr aqui: a doutrina ou religião de Jesus é o amor. Exatamente. Jesus, vindo aqui ao nosso globo, não nos deixou protocolo de religião nenhuma. Jesus nos deixou a lei maior, a lei de amor. Homens e mulheres é que vieram e trouxeram essa lei do amor organizada. Nós, a partir dos ensinos dos espíritos trabalhadores, abnegados do bem, que trouxeram até nós esse Jesus redivivo à luz da doutrina dos espíritos, esta doutrina que nos acolhe, nos elucida até hoje. Então, a partir deste convite da irmã Joana de Ângeles, que nós consigamos enxergar o Jesus atual pelas terapias do amor. A palavra amor é indissociável ao Cristo. Se entre Jesus e o amor houver um espaço para qualquer que seja a dissidência, de raiva, de briga, de rancor, neste espaço não há a lei de amor. É bom que a gente deixe isso claro. A própria Joana nos diz: Jesus está ali, está aqui pelas terapias do amor. Ele próprio, terapeuta das almas. Isso, Janete, por isso temos de ser ecumênicos, né? E abraçar, na verdade, estamos, né, dentro de uma gama imensa de religiões e todas elas. O objetivo da religião é transformar o homem e a mulher em espíritos moralmente melhores. Independente do lugar em que você se encontre, se você está melhor moralmente, é o lugar para você, seja o espiritismo ou seja qualquer outra. Mas a nossa irmã, Joana de Ângeles, nos traz este Jesus, o terapeuta das almas, o exímio conhecedor da psique humana,
à luz dos ensinamentos da doutrina espírita, a doutrina dos espíritos, né? E é a partir desse convite a enfrentarmos a realidade, né, como a própria irmã Joana nos diz, marcarmos o encontro conosco e termos a coragem de comparecer a Ele, né? Termos a consciência tranquila pelo dever que nós cumprimos, vai nos dar a paz constante. E a paz a gente constrói. A gente não tem a paz. A gente não pode simplesmente pedir paz a Jesus e a espiritualidade amiga se a gente não ajuda, se a gente não constrói essa paz dentro da gente e ela se exterioriza ao nosso redor, né? Muito obrigada, queridos irmãos, queridas irmãs da Associação Espírita ao Caminho da Luz, que estão aqui presentes. Muita paz em Jesus, que esse 2022, né, nos traga esta paz, mas que esta paz só será trazida se a gente construir, ela não surge do nada, né? Afinal de contas, este mundo em que estamos é fruto dos espíritos que nele se encontram, ou seja, nós. Então, se a gente não fizer a nossa parte, nunca será uma mudança significativa. Então, muito obrigada a todos. A gente vai se dirigindo à nossa prece final. Gratidão a esta casa querida, ao convite da irmã Claudeci, que está sempre todo mês entrando em contato, ao querido irmão Claudivan, né, que tem uma história também com a casa, o Centro Espírita Casa de Ismael, né, conheceu inclusive a nossa querida fundadora, que a gente chama carinhosamente e amorosamente de Tia Rosa, Rosa Nílio de Miranda. O nosso abraço fraterno de todos que fazem o CECI a esta casa querida. Esperamos que em breve a gente possa se encontrar presencialmente e fazer o que dentro do movimento espírita a gente gosta de fazer, né? Abraçar as pessoas, né? Dar um abraço fervoroso em todos. Muita paz, muita luz, que Jesus nos abençoe, seja sempre nosso guia e modelo, único guia e modelo deste planeta. Então vamos seguir a nossa prece final da noite de hoje, né? Agradecendo a Deus, Pai de infinita bondade e misericórdia, a Jesus, Mestre, amigo, aos nossos queridos trabalhadores do bem que auxiliam o nosso trabalho e estão sempre se esforçando para que a gente compreenda a importância de sermos instrumentos neste trabalho de divulgação da doutrina espírita, mas também de renovação dos ensinos de Jesus. Muito obrigada, queridos amigos, pela oportunidade. Que esta doce paz do Mestre continue a nos envolver hoje, amanhã e sempre. Que assim seja. Que Jesus abençoe a todos. Uma excelente semana. Estamos chegando na sexta-feira. Um excelente fim de semana a todos. Muita paz, muita luz. E até o próximo encontro. E que assim seja. Um abraço a todos. Fiquem na paz.